Aventura na casa tarracada. Movido contraditoriamente, por desejo e ironia, não disse, mas soltou, numa noite fria, aparentemente desalmado. Te pego lá na esquina, na palpitação da jugular, com soro de verdade meia, bem na veia, e cimento armado, para o primeiro a andar. Ao que ela teria contestado, não, desconversando, na beira do andaime, ainda descoberto. Eu também preciso de alguém que só me ame. Pura preguiça. Não se movia nem um passo. Bem se sabe que ali ela não presta. E ficaram assim, por mais de hora, a tomar chá, quase na borda, olhos nos olhos e quase testa a testa. Noite Carioca, Ana Cristina César. Diálogos de surdos, não. Vistoso no frio. Atravanco na contramão. Suspiros no contrafluxo. Te apresento a mulher mais discreta do mundo. Essa que não tem nenhum segredo. O que essas duas poesias, à primeira vista, tão diferentes entre si, poderiam ter em comum? Contramão, esquina. A gente percebe que, num primeiro olhar, que o eu lírico toma o espaço da cidade como espaço de enunciação. Ou a gente poderia, a partir da perspectiva adotada por Orlando, dizer que nos poemas as palavras se atam ou estão se atando ao corpo da cidade. E nessa aula nós vamos estudar a cidade a partir de uma perspectiva discursiva. Vamos lá? Como a cidade produz sentidos? Que relações podemos estabelecer entre a cidade e a fronteira? Tentaremos na aula de hoje responder a essas questões. Ao final, darei algumas sugestões de atividades que vocês, como professores, podem desenvolver com seus alunos em sala de aula. Aula 2. A cidade e a fronteira. Uma relação de sentidos. Há uma trajetória histórica dos conceitos de cidade de fronteira. Se pensarmos, por exemplo, no Brasil, na invasão portuguesa no século XV e no estabelecimento das primeiras cidades, veremos que as cidades foram criadas para contemplar o projeto de América Portuguesa, isto é, as cidades foram criadas com o objetivo de proteger o território, de assegurar a dominação portuguesa no espaço brasileiro, de salvaguardar essa conquista e também de organizar o espaço. Essa cidade portuguesa do século XV possui muitas diferenças em relação à configuração da cidade como a conhecemos hoje, apesar de muitos problemas que existiam em 1500 persistirem até hoje. Hoje, a cidade ela possui uma cultura própria, que se expressa a partir de diferentes manifestações. A gente pode pensar, por exemplo, nas pichações, nos grafites, nos murais, ou em outras manifestações que aparecem grafadas nas paredes, nos muros, ou em qualquer outro suporte que sirva como meio para essas manifestações. E por outro lado, a gente também pode pensar a cidade a partir dos seus problemas, né? Alguns deles são a violência urbana, o crescimento urbano sem planejamento, o saneamento básico. Quando buscamos pensar a cidade, são várias as perspectivas que podemos usar para esse propósito. A gente pode pensar a cidade a partir da ótica da administração pública, com todos os ordenamentos jurídicos que lhes são próprios. A gente também pode pensar a cidade a partir da geografia, ou como eu me proponho aqui hoje a pensar a cidade a partir de uma perspectiva discursiva que considera a relação da cidade com a linguagem. Sobre a administração pública, bom, se a gente for pensar,
A Constituição de 1988, a Constituição brasileira, quando ela trata da divisão político-administrativa do Brasil, ela vai dizer que territorialmente o Brasil vai ser dividido entre União, entre estados, entre municípios e o Distrito Federal. E a gente pode pensar isso também em relação ao território argentino, que tem a sua forma de se organizar que é muito semelhante ao Brasil. Mas no caso argentino a gente vai ter as ciudades, as províncias e enfim, vai ser uma forma muito próxima de organizar o território. E a organização do território, ela passa então necessariamente pela administração do poder público, com todos os órgãos, organismos e ordenamentos jurídicos que falam alguma coisa sobre como a cidade deve se organizar. E a gente também pode pensar que a cidade, ela se subdivide, quer dizer, existem algumas formas de organização que são previstas em lei que concernem a sua subdivisão, né? Então a gente pode pensar essas subdivisões da cidade como as praças, os bairros, os distritos, as ruas, os viadutos, as travessias, as pontes, enfim, todos esses elementos eles compõem a cidade a partir da uma perspectiva administrativa. Exemplo disso que eu estou falando é, por exemplo, a possibilidade dos municípios, por meio de iniciativas legislativas, proporem, a partir de leis municipais, a nomes, a ruas, a estabelecimentos públicos, a praças, ou inclusive a sua renomeação. E você? Já se perguntou, por exemplo, em Dionísio Cerqueira, por que é uma avenida chamada Washington Luiz? Você sabe quem foi o Washington Luiz? Ou por que é uma via em Bernardo de Irigoyen chamada André Guacurari? Pois bem, eu acho que você já deve estar se ligando no que eu estou falando. Existe uma tradição na administração urbana em atribuir a nomes de ruas, de praças, de estabelecimentos públicos como escolas, creches, nomes de personalidades políticas ou históricas. E isso faz, pelo menos no Brasil, parte da nossa tradição. A partir disso, a gente pode considerar então que essas práticas que se dão no âmbito da administração urbana constituem um certo discurso sobre a cidade. A gente vai voltar a esse ponto mais adiante. Se a gente for pensar a cidade a partir da geografia, são muitas diversas as perspectivas que a gente pode adotar. Por exemplo, a gente pode pensar a cidade a partir das suas funções, quer dizer, a partir das principais atividades econômicas que são desenvolvidas em determinada cidade. E a gente pode considerar, por exemplo, a atividade econômica, a atividade turística, a atividade agrícola, a atividade pesqueira, enfim. E a gente também pode pensar, partindo de alguns critérios da geografia, na caracterização do espaço urbano e do espaço rural. Além disso, a gente também pode, utilizando a geografia, caracterizar a cidade a partir do seu relevo, a partir da morfologia do solo, a partir do clima. E também partindo da geografia, a gente pode compreender a cidade a partir de algumas categorias. E uma delas eu quero comentar com vocês, que é a conurbação, que é o que acontece entre a cidade de Barracão, Bernardo de Irigoyen e de Dionísio Cerqueira. Esse nome, conurbação, é um pouquinho estranho e a gente não costuma escutar ele com muita frequência. Mas basicamente a conurbação é o encontro de diversas cidades que vão crescendo e acabam se fundindo. Então quer dizer, elas
surgem a partir de um crescimento urbano que possibilita o seu encontro. Muitas definições realizadas pela geografia são aplicadas às políticas urbanas. Então, por isso a gente pode pensar em vários paralelos entre um certo discurso urbano e o próprio discurso da geografia. Até aqui eu comentei com vocês um pouquinho sobre o que, do ponto de vista da geografia e da administração urbana, como que a gente pode entender a cidade a partir dessas perspectivas, que são, digamos, perspectivas mais clássicas no seu modo de estudar e entender a cidade. No entanto, não é essa perspectiva que a gente vai adotar, são perspectivas válidas, que influenciam o nosso cotidiano. Mas o que eu quero propor aqui é que a gente passe a olhar a cidade também a partir de uma outra perspectiva. Essa perspectiva, que é a que eu quero propor aqui para vocês, que parte da análise de discurso, ela busca compreender a cidade como um discurso. E é nessa direção que entra a reflexão da Orlandi, que foi a autora que vocês leram no texto Tralhas e Troços, o Flagrante Urbano, que vocês tiveram acesso no Moodle. E então, a partir de agora, eu vou tratar mais especificamente da relação da cidade no modo como ela é teorizada pela Orlandi nesse texto. Vocês se lembram lá no começo da aula, quando eu falei que nós trataríamos de duas questões? A primeira era como a cidade produz sentidos e que relações podemos estabelecer entre a cidade e a fronteira? Pois bem, a partir de agora a gente vai tentar buscar uma resposta para essas perguntas, nos pautando no texto de Orlandi. Acredito que o objetivo central da Orlandi, no seu texto, seja demonstrar que a cidade, ela produz sentido. Quer dizer, assim como um texto, ela significa. E, por exemplo, se a gente for pensar numa notícia da Covid-19, que é publicada online e que a gente acessa por meio das nossas redes sociais, existem alguns elementos que são considerados como matérias-primas dessa notícia, né? A gente pode pensar, por exemplo, os signos verbais e os signos imagéticos como produtos essenciais para a escrita dessa notícia. E aqui eu estou fazendo referência a signos verbais como tudo aquilo que está escrito, né? As palavras, enfim. E de outro lado, os signos imagéticos são as imagens que muito provavelmente vão aparecer nessa notícia, que podem ser, por exemplo, gráficos ou fotografias de hospitais ou de pessoas que circulam na rua usando máscaras, enfim. Então, essas duas dimensões, a dimensão verbal e a dimensão imagética, são a matéria-prima que o autor ou a autora utiliza para escrever a notícia. Em resumo, esse texto ele vai significar pelo que o autor está dizendo. Quer dizer, do modo como o autor faz uso da linguagem, do modo como ele usa as palavras, do modo como ele argumenta, o tipo de argumento que ele utiliza, né, da forma como ele busca produzir um certo efeito de informatividade, o modo como, por exemplo, a imagem se integra ao texto. Então, tudo isso, né, faz com que essa notícia ela signifique que a gente entenda, por exemplo, a gravidade da pandemia, os números de contágios, os números de casos que são confirmados e, infelizmente, o número de pessoas que falecem. E, em resumo, esse conjunto indica que essa notícia ela significa que, como texto, ela produz sentidos. E passa a mesma coisa com a cidade. Nessa mesma perspectiva, a gente pode pensar, a grosso modo, a cidade como um texto. Quer dizer, ela é lotada de palavras. Os nomes de ruas, os nomes de praças, os estabelecimentos, enfim,
tudo aquilo que, se utilizando da materialidade linguística, daquilo que é verbal, se inscreve na cidade. E aqui a gente pode usar, né, já que estamos falando em palavras que se inscrevem nesse texto, que é a cidade, a gente pode pensar, por exemplo, a escola Governador Neubornhausen, ou então a Escola Municipal Luiz Saldovi, que são dois estabelecimentos públicos da cidade de Dionísio Cerqueira e que, como palavras, integram o texto que é a cidade. E também a gente pode pensar em outras formas de referenciar a cidade que não pelo discurso urbano ou pelo discurso administrativo urbano, que é, por exemplo, outras formas que a gente possui para referenciar a cidade. Por exemplo, a gente pode dizer, naquela rua que dá na aduana, ou então aquele bairro, o bairro dos ricos, enfim, são outras formas de designar a cidade que não fazem parte do discurso urbano administrativo, porque são formas de dizer a cidade que partem do cotidiano dos sujeitos e da forma como eles se relacionam com o espaço urbano, que faz eles dizer, por exemplo, isso. E a gente pode pensar também, enfim, nos grafites, nos murais, enfim. São várias as formas da cidade significar, da cidade falar. Em uma sociedade como a nossa, o sujeito urbano é o corpo em que o capital está investido. Num espaço de memória particular, a história de subjetividades que aí se instala se formula pela noção de eu urbano. Esse sujeito, por sua vez, como está produzindo sentidos na cidade, textualizando sua relação com objetos simbólicos do mundo, produz uma realidade estruturada da maneira como esse espaço o afeta, reverberando os sentidos no imaginário urbano. Orlandi, 2001, página 10. Pareceu complexo, não é mesmo? Pois vamos tentar descomplicar um pouquinho. Orlandi está dizendo que na cidade existe um sujeito urbano, que somos eu, você, seus colegas de trabalho, os moradores da outra cidade. Nós, em conjunto, caracterizamos o sujeito urbano, que é o sujeito que habita a cidade, que é afetada pelo espaço urbano e que produz sentidos na cidade. Isto é, nós somos afetados pelo espaço urbano e por isso a gente produz sentidos sobre a cidade. E alguns exemplos disso que eu estou falando são, por exemplo, quando há uma pichação e alguém pode falar o seguinte: isso daí é coisa de marginal. As pichações sujam a cidade. Ou a gente também pode escutar outros dizeres como: há algum tempo atrás, a cidade era mais bem frequentada. Ou, nessa cidade, o que mais existe é gente fofoqueira. Então, todos esses comentários, para além de representar uma opinião individual, elas refletem justamente essa relação do sujeito urbano com a cidade, com a forma como ele diz a cidade. Isto é, ele enuncia sentidos do imaginário urbano, quer dizer, as imagens que a gente faz sobre o espaço urbano, sobre as manifestações que ali se materializam, sobre a relação do sujeito urbano com os sujeitos ao seu redor. Enfim, se a gente se ater, por exemplo, a esse último enunciado, que é muito comum a gente escutar em cidades com menos, com um número populacional menor, que é nessa cidade o que mais tem é fofoqueira, quer dizer, o sujeito, por meio desse comentário, está tentando dizer mais ou menos o seguinte, que nessa cidade a gente não tem privacidade, que as pessoas vigiam muito
a vida dos outros, que tudo passa a ser objeto de discussão na cidade, inclusive questões que são íntimas, que são da esfera privada e que não pertencem à esfera pública. Então, tudo isso tem relação com o discurso urbano e com a forma como nós nos relacionamos com ele. Observemos o diálogo a seguir entre a personagem Camila e seu filho Lorenzo no filme Mi Mejor Amigo de 2018. ¿Vos sabés por qué vinimos acá nosotros? Sí, para alejar a papá de las amistades y de las drogas. Qué suerte que lo sabés. Lo tenés tan claro. ¿Sabés también que yo dejé toda mi vida allá? Que dejé a los abuelos, que dejé a mis amigos, que dejé todo lo que tenía, que me vine para empezar de cero a este frío de mierda, con este viento permanente, con 2 pendejos, con un marido. Lo único que te voy a pedir es que la próxima vez que andes con ganas de juzgarme me tengas un poquito de compasión. Al menos con amor, hacelo, por favor. Notaram como a personagem Camila marca de uma forma muito significativa as expressões acá e aí? Esse acá que a Camila utiliza é o aqui do português. E o aiá é o lá do português também. E o uso dessas duas expressões, aqui e lá, tem muito a ver com a forma como a cidade produz sentidos. O aqui e o lá, eles vão marcar, então, dois espaços que são atravessados pelo urbano, né? No aqui, que é onde a Camila vive, que é a Patagônia, a região ao norte da Argentina, conhecida pelas suas baixas temperaturas e pela existência de geleiras. É a residência da Camila e da família mais próxima a ela, ou seja, o marido, os filhos. E quando ela utiliza esse acá, esse aqui, ela está significando a cidade tanto pelo clima, que é um clima frio, mas também que a cidade ela é fria emocionalmente, né? Que ela não produz um acolhimento. Então a gente poderia dizer que a cidade para Camila, nesse caso, no acá, é uma cidade esvaziada e isolada. E por outro lado, o allá, o lá, que é Buenos Aires, que é onde a Camila vivia, que era então uma vivência marcada por relações de afeto, de carinho, seja com os amigos, seja com os parentes, representa então esse lugar em que a cidade é viva, que não é uma cidade esvaziada, uma cidade gélida, é uma cidade que produz vida, que produz afeto, mas é ao mesmo tempo a cidade do perigo, porque como o Lourenço diz na sua fala, né, Buenos Aires era o lugar em que o pai fazia uso de substâncias ilícitas e que também possuía algumas amizades perigosas. Então, ao mesmo tempo que a cidade é uma cidade viva, é ao mesmo tempo uma cidade do perigo, porque voltar para essa cidade é voltar então para esse perigo que existia na relação do pai do Lourenço com essa cidade. Vocês lembram das nossas perguntas? Como a cidade produz sentidos? Que relações podemos estabelecer entre a cidade e a fronteira? Pois bem, vamos então tentar responder a primeira pergunta. Como a cidade produz sentidos? Vejamos então algumas ideias que nos traz Orlandi. A cidade tem assim seu corpo significativo e tem nele suas formas. O rap, a poesia urbana, a música, os grafites, pichações, inscrições, outdoors, painéis, rodas de conversa, vendedores de coisa alguma, são formas do discurso urbano. Orlandi, 2001, página 11.
O discurso urbano, como dissemos, se dá segundo diferentes modalidades, nomes de ruas, letreiros, painéis, etc. Orlando, 2001, página 11. A forma como a cidade significa é muito polissêmica. Ela pode se dar por vários meios, modos e formas. A gente já viu alguns exemplos. Em resumo, a gente pode afirmar o seguinte: a cidade, ela significa, então, por meio de relações que são históricas, simbólicas e ideológicas. O sujeito urbano, eu e você, nós produzimos sentidos na cidade. Seja quando nós falamos explicitamente sobre a cidade, como é o caso da Camila, quando ela marca muito claramente a sua relação com a cidade a partir das expressões a, cá e aí. Ou também de outras formas, que são exemplos que a própria Orlando traz, que é por meio da poesia, do rap, das pichações, pelos nomes de ruas, pelos adjetivos que são atribuídos aos bairros, por exemplo, o bairro pobre, o bairro rico, ou enfim, as várias designações que a gente pode usar para os grupos de sujeitos que habitam a cidade, para as tribos urbanas, enfim. São várias as formas da cidade significar e falar nos sujeitos, assim como os sujeitos falarem na cidade. Vocês lembram da nossa segunda questão? Que relações podemos estabelecer entre cidade e fronteira? Pois bem, agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre, da perspectiva da linguagem, como a fronteira e a cidade estabelecem relações. Para isso, no primeiro momento, a gente vai ver um pouquinho mais sobre como se dá essa relação, como se dá a relação de linguagem e de discurso na conurbação que você possivelmente mora, que é a conurbação entre Bernardo de Irigoyen, Barracão e Dionísio Cerqueira. A gente vai pensar, então, desta forma, que sentidos são produzidos, que sentidos de fronteira são produzidos a partir do encontro dessas cidades. E para isso, para entender quais são os sentidos de fronteira que habitam na conurbação, a gente vai recorrer então a um conceito que a Orlando trata no texto dela, que é flagrante urbano. Nessa foto, vemos uma linha dividir a conurbação urbana formada por Barracão, Bernardo de Irigoyen e Dionísio Cerqueira. A divisão é clara. No entanto, a linha vermelha, que divide as três cidades, vistas do alto, constitui apenas um componente simbólico. Sem retirarmos as linhas, não há divisão evidente, ao menos em termos territoriais, entre as três cidades. A imagem que vocês veem na tela, ela pode ser confundida com qualquer centro urbano, seja na Argentina ou no Brasil. Será então que as fronteiras elas são somente imaginárias? Que servem simbolicamente apenas para sinalizar onde termina o limite de uma cidade, onde começa o limite da outra cidade? Vamos ver o que a Orlando nos diz sobre esta questão. A organização social vai refletir essa verticalidade, hierarquização da ordem social urbana no espaço horizontal, separando regiões, determinando fronteiras que nem sempre são da ordem do visível concreto, mas do imaginário sensível. Orlando, 2001, página 14. O que a Orlando está chamando a atenção aqui é que a fronteira ela pode ser pensada além da sua definição territorial. Quer dizer, a gente pode pensar a fronteira além do uso que a política territorial faz desse termo.
E ela está dizendo basicamente o seguinte, que a gente pode pensar em fronteiras que são fronteiras sociais, né? Ela quer dizer, nessas fronteiras sociais, a gente pode ver, por exemplo, essas fronteiras funcionando na relação entre pobres e ricos, entre quem detém o poder e quem obedece, ou atende, ou é subordinado aos mandos dessa pessoa que detém o poder. Também quem pode dizer certas coisas e quem não pode dizer certas coisas. São todas fronteiras que remetem a uma existência social e não necessariamente territorial. Então, vocês provavelmente nesse momento devem estar reiterando a pergunta, que a gente ainda não encontrou uma resposta, quer dizer, que relações podemos estabelecer entre a fronteira e a cidade? Bom, uma boa pista para pensar tal relação, e aí eu volto a frisar uma outra vez, é a definição de flagrante urbano. O nosso olhar, ele não dá conta de aprender o todo do urbano. Então, a gente captura fragmentos do discurso urbano e das suas formas de se materializar e de se manifestar na cidade. O flagrante urbano, portanto, ele é o momento em que o nosso olhar se imbrica, se envolve e se lança na narratividade urbana. Narratividade que encontramos nas várias cenas que compõem a cidade. Para o sujeito urbano que vive continuamente a dinâmica do encontro citadino entre Barracão, Bernardo de Irigoyen e Dionísio Cerqueira, os sentidos que a cidade produz já são naturalizados, quer dizer, eles aparecem como evidentes. Quando vivemos no contexto fronteiriço, nós não pensamos a todo momento que aqui onde vivemos existe uma fronteira. O que fazemos, sim, é viver a fronteira e todas as manifestações que dela surgem, emergem e se materializam no corpo da cidade. Então, como a gente pode olhar para a fronteira? Como que a gente pode, por outro lado, também relacioná-la à cidade? É aí que entra o flagrante urbano. E podemos pensar em várias formas de materialização da narratividade urbana no conjunto da cidade. Os espaços divididos em comum são um bom exemplo, e aqui eu cito o Parque Turístico e Ambiental de Integração, ou como também é conhecido popularmente, o Lago Internacional da Trifronteira, que faz circular histórias sobre as cidades que compõem o seu entorno e sobre os sujeitos que nelas habitam. Podemos pensar ainda, como exemplo do flagrante urbano, a própria circulação de sujeitos de uma cidade a outra, ou o impedimento da circulação dos sujeitos de um lugar da cidade a outro. Outros exemplos de flagrante urbano são as expressões artísticas que nascem particularmente neste espaço, seja aquelas que se manifestam através da música, da poesia, de painéis, de grafites, de esculturas. A fronteira, então, é considerada um espaço simbólico que permite a fluidez da cidade, e aqui estamos entendendo a cidade num sentido mais amplo. Então, resumindo a nossa discussão e oferecendo uma resposta à pergunta que relações podemos estabelecer entre a fronteira e a cidade, nós podemos agora dizer o seguinte: a fronteira escreve a cidade, e a fronteira é um espaço de partilha, e é também um espaço de poética. A fronteira atribui palavras, imagens, sensações, manifestações à cidade. A fronteira
faz a cidade falar, e nós a escutamos por meio dos flagrantes urbanos. Dijimos que un territorio es una porción de tierra que tiene límites. Pero ¿qué son los límites? Ahí en el libro dice, los límites son líneas imaginarias que separan a un país de otro. Muy bien, líneas imaginarias que separan un país de otro. Si abrimos nuestras cortinas, a ver, ¿qué tenemos del otro lado de la calle? ¿Qué pasa si yo subo ese cerrito que tenemos ahí? Me paso a Brasil. Entonces, esa pequeña vereda que se hizo en Brasil y en Argentina se denomina límite. Este límite, ¿a ustedes les parece que cuando llegaron a poblar Irigoyen dijeron, hasta acá llega Argentina? No, este límite hubo un mutuo acuerdo. Por eso, este límite no es natural, sino que es líneas imaginarias que nos separan de otro país. Muy bien. Se denomina frontera seca. ¿Y no es necesario que vayamos hasta la aduana para pasar al otro lado? ¿Por qué? Porque vamos passar caminhando. Na aula de hoje, então, nós vimos que a cidade ela produz sentidos e que a fronteira se inscreve com sua materialidade na cidade. Podemos perceber como manifestações cotidianas próprias do espaço urbano passam despercebidas ao nosso olhar, mas que, no entanto, nos atravessam e falam na gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seus comentários, sugestões e dúvidas no nosso fórum de discussão que eu vou estar esperando vocês lá. Algumas ideias de trabalho didático sobre a cidade na sala de aula. Eu vou oferecer para vocês 4 sugestões que vocês podem desenvolver com os seus alunos. A primeira é contando a história da cidade por meio dos nomes das ruas. Aqui a gente pode pensar num trabalho interdisciplinar entre história, geografia e língua portuguesa. Os alunos, nesse caso, poderiam fazer uma investigação sobre o nome da rua em que vivem, explicando por que ela se chama assim. É um trabalho que pode ser feito em conjunto, se pensarmos no cruce, entre os alunos argentinos e os alunos brasileiros. No final, poderia haver uma exposição em comum com a apresentação do resultado da pesquisa. Uma outra ideia é a exposição dos diferentes espaços da cidade. Nesse caso, os alunos escolheriam um lugar da cidade que para eles é marcante e produziriam um texto escrito ou outra forma de registro, explicando o que significa aquele espaço para eles. Os alunos poderiam fotografar o lugar, desenhá-lo, enfim, há muitas possibilidades. Produção de contos ou de fábulas sobre a cidade. Os alunos brasileiros poderiam produzir contos ou fábulas sobre Bernardo de Irigoyen e os estudantes argentinos sobre Dionísio Cerqueira. E aqui também a gente poderia pensar numa exposição em comum. Uma quarta ideia seria coletar relatos de memória sobre a cidade. Aqui a gente pode pensar em uma pequena pesquisa que os alunos possam desenvolver com seus avós, vizinhos ou pessoas idosas, para que compartilhem suas memórias sobre a cidade com os estudantes. Nesse caso, também seria interessante uma exposição com os resultados. Obrigado por me assistirem e por me escutarem. Hasta luego!